Saudações, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui de novo com mais uma aula do módulo Poliglota. Vamos começar aqui agora, com o que é o sistema de repetição espaçada. O sistema de repetição espaçada é um conceito para utilizar na forma de que tu adquire conhecimento, né? E para que é usado esse sistema de repetição espaçada? Bom, a gente pode falar de memória, né? O que é a memória, o que é... Eu não sou um neurologista, né? Eu já estou um pouco fora da minha alçada, mas digamos assim, digamos que desde que tu nasce até a tua idade que tu tá agora, tu vê vários tipos de informações, tu absorve vários tipos de informações, eventos, conhecimento, etc. Então imagina tudo que tu aprendeu desde o ano zero até a tua idade atual, não tem como o cara se lembrar de tudo, né? Por exemplo, eu lembro de algumas coisas da minha infância, e eu lembro um pouco da minha adolescência, mas eu não lembro de todos os eventos, não lembro de todo o dia, então, né, por causa que o cérebro não tem essa capacidade de, de guardar todo tipo de informação, na verdade fica no subconsciente, né? Mas a informação aplicada, que tu usa no dia a dia para fazer prova, para para solucionar algum problema, etc., isso fica por causa que tu vai repetindo e tu vai, criando padrões neurológicos e nas sinapses, nas conexões do cérebro. Mas isso já é um pouco fora da minha alçada, não sou neurologista, como eu falei, nem psicólogo, nem nada assim. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, tá? Então, o que seria o sistema de repetição espaçada e como que essa técnica, como esse conceito, na verdade, pode ajudar a gente a aprender línguas? Paul Pimsleur, nasceu em 1926, morreu em 1976, ele criou o método Pimsleur, e ele é um PhD em linguística aplicada. Sugeria que a memória devia ser relembrada e retrabalhada em espaços de tempo. Na verdade, esse Paul Pimsleur, vou contar uma história um pouco pessoal. Quando eu comecei a me interessar muito por idiomas, quando eu comecei, por exemplo, aprendi inglês sozinho, depois fui pro alemão e depois eu fui pro russo. Eu baixei o método Pimsleur. Eu tinha o curso, o curso do Paul Pimsleur é basicamente o seguinte: tem áudios, é bem repetitivo, é bem chato, mas funciona. Inclusive, ele me ajudou bastante quando eu fui para a Rússia pela primeira vez em 2012. O que é o método? Tu vai pegar áudios, né? São áudios dele, de um nativo, no caso, no idioma que tu quer aprender, no meu caso era russo, e como o curso era inglês, o cara falava. Por exemplo, ele chegava e te imergia, acho que é na palavra em português. Ele dizia assim, digamos que você está chegando, você entrou no ônibus, aí você não sabe se está no ônibus certo. Você vê uma mulher ou um cara, então você vai e pergunta, onde fica... Não, você vai... Como seria você fala inglês em russo? Tipo, вы говорите по-английски. Aí a pessoa fala, вы говорите по-английски. E aí ele diz, então você... como seria você fala inglês em russo? Вы говорите по-английски. Só que não é só repetir a frase. Por exemplo, como o russo, principalmente, é uma língua bem... não complexa, mas é bem diferentona, né? Ele vai dizendo de trás para frente como cada palavra se pronuncia e o som delas, digamos assim. Angliski, ele fala, a mulher fala angliski. Iski, gli, angliski, gliski, tipo angliski. Aí tipo vai depois, te, rite, varite, gavarite. Então assim vai assim em diante. Então, ele é meio repetitivo, ele é meio chato, sabe? Mas funciona. Porque, inclusive, na parte de pronúncia, né, que muita gente tem dificuldade, principalmente com o russo, que são as palavras imensas ou coisa assim, ele vai bem devagar. E eu usava esse método Pimsleur eu ficava escutando quando tinha que pegar o ônibus ou quando estava indo para o meu trabalho na época. Né? Então, fica a dica aí para quem quiser aplicar o método Pimsleur. Ele funciona, tá? Assim, mas como qualquer outro método, também tem o método Assimil. A gente vai ver mais
técnicas e mais metodologias no curso aqui do Método Poliglota, mas vamos voltar aqui para o sistema de repetições passado, porque ele já foi muito além, né, por causa da minha experiência pessoal. Mas é legal, eu acho, compartilhar esse tipo de coisa, porque não é só, eu não gosto só de jogar uma informação aqui ou jogar aula, eu gosto de contar um pouco também da história, de como que eu aprendi russo, inglês, alemão, espanhol, etc, etc. Como eu ainda tenho, agora não, né, é a vida, né, não dá para aprender tanta coisa, tenho bastante coisa para fazer, mas eu ainda sei um pouco de lei árabe, etc. Voltando ao sistema de repetições passada, então eu sugeri que a memória deve ser lembrada em espaços de tempo, tá? Bom, então, antigamente as pessoas usavam blocos de notas e post-its com imagens e texto. Agora podemos usar softwares. Blocos de notas e post-its com imagens e texto, é meio difícil usar uma imagem no texto, a não ser que tu desenhe, né? É o que a gente pode chamar de flashcards também, tá? O que é um flashcard? Relembrando, é uma imagem com uma palavra, e essa palavra pode ter, no aprendizado de idiomas eu estou falando isso, tá? Essa palavra pode ter a tradução embaixo. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, tipo, ó, eu vou desenhar aqui. Bom, digamos que isso aqui é um flashcard, tá? Ó, aqui é bonitinho. Rabbit, coelho. Mas eu geralmente, eu não recomendo usar isso aqui como um adulto, né, ou um adolescente, por causa que a gente já pode processar informações mais complexas. Então, quando tu vai criar um flashcard desse, ou algo para se lembrar no sistema de repetições passada, tu pode chegar e dizer, por exemplo, the rabbit is white. Porque quanto mais frases tu cria e quanto mais palavras tu vai associando, melhor para trabalhar as conexões nervosas e também guardar as informações, sabe? Porque ele tu aprende não só uma palavra solta, tu aprende o contexto dela. Então, the rabbit is right, o coelho é branco, né? Então, hoje a gente pode usar softwares e vamos trabalhar esse software agora com o Anki, né? O tão aguardado Anki. Mas antes de usar o Anki, a gente vai ver aqui mais um pouco sobre o sistema de repetições passada e por que isso é importante. O método é eficiente porque foca nas informações que importam. É através de eventos importantes ou associações, mnemônico, que aprendemos e mantemos a informação. Então, eu vou contar outra história minha. O que seria mnemônico? É o aprendizado por associação. E esse sistema de repetição espaçado, porque, por exemplo, aqui, ó, tu associou, né? Isso poderia ser um caso de mnemônico, porque tu associou a imagem com a palavra e ainda mais aqui a frase e o contexto dela. Então é sempre importante, por isso que tem que escrever, por isso que tem que deixar o mais completo possível o flashcard de vocês, por causa que é melhor aprender com associação e daí tu vai se lembrando, não sei o que, então é isso, né? Então, toda vida que eu lembro eu vejo um coelho branco, eu lembro daquela frase. É meio tolo, mas é assim que funciona o nosso cérebro, isso vai ficando no subconsciente. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês como é que eu aprendi a palavra tijolo em russo, que significa pesado, né? Eu lembro até hoje, por exemplo, isso é uma associação uma associação, por causa que eu lembro do evento, até hoje que eu tava com a mãe da minha amiga, a gente foi fazer compra, eu acho, e eu levei as sacolas, né, porque era um monte de compra, aí ela perguntou pra mim, é tijolo, né? Isso é pesado? Ou tá pesado? Aí eu pensei assim, tijolo, aí, né, associei ela fazendo isso, por causa que, né, pra dizer que tá pesado. Tijolo, aham. E aí, pra relembrar ainda disso, pra ficar mais fixo na cabeça, eu imaginei, através da minha mnemônica, através da associação, não só o gesto, né, e o fato de caminhar com a mãe da minha amiga na Rússia, mas também que eu tava carregando uma sacola cheia de tijolo, né, em português, tijolo, porque tijolo é pesado, blá blá blá. Então, é por isso que é importante, por mais ridículo que possa parecer a associação que vocês fizerem, é importante fazer isso, tá? Trabalhar sempre, não só uma palavra isolada, uma tradução solta, mas também algo que tu possa relembrar e também trabalhar isso com o tempo. E puxando o gancho do Pimsleur, que falou que a memória tem que ser relembrada e retrabalhada,
Aqui a gente pode ver uma teoria, né, ilustrada. O filósofo alemão Hermann Ebbinghaus percebeu que, consequentemente, esquecemos o que aprendemos em alguns dias ou meses. Em 1885, ele apresentou a teoria da curva do esquecimento, que é uma tentativa de mostrar graficamente o volume de informações que o cérebro consegue reter ao longo de um período de tempo. Então vamos aqui, ó. Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria isso aqui. Isso aqui, percent of data remember. Aí aqui, né, em inglês, a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Então aqui, essa parte aqui do percent of data remember é a porcentagem de dados de informações relembradas. Aqui a gente tem de 0 a 100, na parte da esquerda. E aqui a gente tem, ó, first repetition, second repetition, third repetition, fourth repetition e fifth repetition. Ou seja, primeira repetição, segunda repetição, terceira repetição. O que seria tudo isso aqui? Tá, primeiro aqui vamos pegar esse ponto aqui, ó, que tá 100%, né? Esse é o primeiro dia que tu aprendeu a informação, ou que tu pegou a palavra, ou a frase, o vocabulário que tu estudou. Tu lembra ele 100%, porque tu aprendeu naquele dia, né? Tu pegou ali, tu focou, e aí beleza. Ó, só que daí depois, ó, no segundo, ele já vai caindo lá para 50%, entendeu? E aí depois vai subindo de novo, a primeira repetição, né, que tu faz, volta lá para 100%, ou seja, tu repetiu a primeira vez, passou um dia, né, ou dois, dependendo da dificuldade, aí já subiu de novo. E ela vai caindo, sabe, depois que passa. Aí depois, quando tu faz a segunda repetição de novo, ó, já subiu para 100% novamente. E assim vai, consequentemente. Só que aí vocês percebem que aqui a queda no gráfico, ela não vai sendo muito grande, ela vai subindo. Ó, por exemplo, na primeira parte, antes da primeira repetição, caiu para 50%. Aí na segunda repetição já está em 65%, 70%, tá? De retenção da informação. Até chegar na quinta repetição, que daí tu fica com 100% de novo. Ó, aqui, ó, terceira repetição, quarta repetição. Então é por isso que, na verdade, tem que sempre... É por isso que é uma coisa que a gente nunca foi... Porque eu não sei, tá? Que é diferente da Rússia, que tem bastante dever de casa, mas o Brasil a gente não tem... Por exemplo, quando eu era estudante, eu nunca levei a sério o dever de casa. Eu não fui um exemplo bom de aluno. Mas é complicado, porque é por isso que é importante, quando tu tá estudando na escola, sempre fazer os deveres e sempre estudar depois da escola. Por caso, se tu é pai ou mãe, tem que reforçar isso bastante, tá? Ó, aí, ó. Parenting, por Simão Simões. Mas enfim, tô brincando, tá? Por isso que é importante estudar depois que tu aprende, entendeu? Mas eu sempre falo isso para meus alunos também, porque, por exemplo, não adianta só tu ir pra aula, entendeu? Tu tem que estudar em casa também, tu tem que fazer atividade extra classe. A aula é só mesmo para tu aprender uma informação nova ou pro professor te guiar até o ponto tal que tu quer aprender, né? A mesma coisa com a academia. Por exemplo, não adianta tu ir lá na academia e tu comer um monte de bolo, e paçoca, e sorvete, e não sei o que, e não sei o que. Então, por isso que é tão importante quanto manter uma dieta equilibrada e estudar depois de ter a informação aplicada pela primeira vez. Eu não sei como que eu consegui associar isso da dieta, mas enfim, vocês entenderam, né? Sempre tem que estudar depois da primeira estudada. Sempre tem que fazer a repetição dessas informações. Beleza? Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, a gente vai finalmente ver na prática agora como é que a gente pode aplicar, através do Anki, o sistema de repetição espaçado. Mas primeiro aqui no Anki, na próxima aula, eu vou ensinar vocês como instalar ele primeiro e vou dar só um exemplo leve de como vocês podem usar o Anki, tá? E depois a gente vai ver como a gente pode aprender idiomas com várias técnicas associadas ao Anki e também como vocês podem manter uma rotina de estudos e finalmente aprender a língua, um idioma, seja russo, seja inglês, de uma forma interessante e que seja produtiva. Tá bom? Então, obrigado por assistir essa aula e vamos para a próxima aula. Finalmente, vamos ver o tão aguardado Anki.